Algumas pessoas podem confundir se sentir triste ou sozinho, sentir um certo vazio com ter depressão. Então, não necessariamente esses sentimentos estão atrelados à depressão. Oiê, eu sou a Jéssica Barbosa, tudo bem com você? E no vídeo de hoje é sobre isso que nós vamos falar. Talvez você não esteja com depressão. Talvez você só tenha que mudar a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você não deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra, que você não deve procurar ajuda médica. Você deve procurar sim, tá bom? Esse vídeo aqui é para te ajudar a pensar melhor sobre o que é depressão e sobre o que a gente pode estar fazendo para melhorar a nossa vida, para mudar de vida. E também para dar continuidade ao vídeo em que eu falei sobre o terror noturno, o pânico e a ansiedade. Há 3 meses atrás foi esse vídeo aqui. Nele eu contei um pouquinho ali da minha trajetória e de momentos em que eu tive essas crises. A última vez que eu tive o terror noturno foi há 3 meses atrás e realmente não tive mais, certo? E eu precisei fazer algumas coisas, porque tenha em mente que o nosso corpo ele dá sinais, ele dá avisos. Então, se a gente tá estressado, se a gente tá tendo ansiedade, se a gente tá tendo crise de pânico, ou até no meu caso, né, como foi ter episódios de terror noturno, é um sinal que você tá precisando fazer algo diferente do que você tá fazendo atualmente. Mas vamos lá, recapitulando só um pouquinho, eu vou ser breve aqui. Eu tive episódios aí de crise de ansiedade, de pânico e o terror noturno entre ali 2018, 19, 2020, mais ou menos nessa faixa de tempo. Anteriormente eu também tinha tido ali, mas uma coisa ou outra bem mais pontual, sendo que nos anos, né, então de 2018, 19 e 20, os episódios eles se intensificaram um pouco, né? Não era algo super contínuo, certo? Mas aconteciam um pouco com mais frequência. E realmente era um estilo de vida que eu estava levando, uma pressão e também um medo, né? Uma incerteza do futuro. Afinal, era a fase que eu estava terminando a faculdade, tinha toda a questão, né? De saber como que seria a minha vida depois disso. Afinal, quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer a faculdade e eu tinha essa certeza. Mas depois de terminar a faculdade, quais são os próximos passos? E você pensa em casa, casamento, no emprego e em várias coisas, certo? Que traz um pouco mais dessa pressão sobre as nossas responsabilidades do dia a dia, do cotidiano, o que a gente tem que fazer, certo? O que mais importa ou o que a gente está fazendo ali só por circunstância, não porque realmente é importante pra gente. Então tudo isso mexe muito com o nosso psicológico, com o nosso emocional e realmente naquela época, naquela fase, eu não estava tendo condições de lidar bem com aquilo. Então foi uma forma do meu corpo mostrar para mim que estava na hora de eu fazer alguma coisa diferente, de eu começar talvez a pensar diferente, conseguir agir diferente, certo? Então, desde lá de maio de 2020 foi quando eu comecei a fazer terapia. E desde então tem me ajudado muito. Antes eu já tinha me tocado que eu precisava fazer mudanças na minha vida, que eu que precisava agir. Mas depois disso, né, depois da terapia, como eu falei, foi um apoio ali, um suporte muito importante para mim. Dali em diante eu consegui indo mudar outras coisas também. Então ali foi um ponto de virada mesmo de chave para mim,
de que eu tinha sim que, independente do que as outras pessoas fossem achar, fazer o que era melhor para mim, certo? Depois disso, teve um episódio em abril de 2021, no qual eu também não soube lidar, apesar de eu conseguir racionalizar a situação, emocionalmente eu não consegui lidar e isso foi se arrastando até novembro do ano passado, né? Novembro de 2021, onde eu consegui realmente concretizar ali uma ação para me libertar daquela situação, certo? E também as coisas novamente foram melhorando. Então, depois disso, né, que teve há 3 meses atrás, tava trabalhando muito, tava querendo dar muito conta de tudo e a gente tem muita coisa para fazer, então veja bem o que você está querendo dar conta, o que você está colocando como sua obrigação e às vezes não é, o que você está buscando, né? Se é atender expectativas de outras pessoas, se é atender a sua própria expectativa, se está dando certo ou não, se está alinhado tudo isso com os seus objetivos, com como você se sente, com como isso é importante para você. Então, depois, né, que eu tive o meu último episódio de terror noturno ali, um certo pânico, né, uma certa crise de ansiedade, eu também fui tomando ações para que eu conseguisse mudar isso e não ter mais esses episódios, né, não ficar nesse sofrimento, nessa agonia, certo? Então, o que eu fiz? Eu estava fazendo muitas atividades, muitas mesmo. Não estava cuidando tão bem assim de mim, algumas coisas eu me negligenciava, que eram importantes, certo? Mas daí então, eu diminuí as minhas atividades. Voltei a fazer atividade física, que sempre foi algo muito importante para mim, porque desde lá dos meus 12, 13 anos foi quando eu encontrei ali que eu comecei a fazer capoeira, que foi uma atividade física na época lá em Iguape, que foi muito importante para mim, ser abraçada por aquelas pessoas que estavam ali comigo também, né, praticando aquele esporte, treinando aquele esporte. Então, além da atividade física, né, cria-se ali uma comunidade, um senso de pertencimento e também conforme você vai treinando, vai fazendo um senso de evolução, além de todo o benefício que a gente tem hormonal com a prática de atividade física, né, bem-estar e todas essas coisas. Então, a atividade física sempre foi muito importante na minha vida. E nesse período, inclusive, foi o momento em que eu tinha mudado de cidade, era adolescente, né? Adolescente, vamos combinar que tem muitos altos e baixos, assim, vai muito para os extremos, realmente, né? E então foi uma coisa realmente muito importante para mim, uma virada muito importante, porque eu tava num lugar diferente, uma cidade diferente, escola diferente, pessoas totalmente diferentes, sem nenhuma pessoa realmente conhecida, sem nenhum parente ou familiar, além dos meus pais, porque foi quando a minha mãe estava grávida e o meu irmão nasceu, então foram muitas mudanças ao mesmo tempo e ainda nessa fase de adolescência, e foi uma bênção realmente encontrar ali um esporte, encontrar ali uma comunidade no esporte, foi muito bom mesmo, certo? Então por isso que sempre foi muito importante para mim ao longo da minha vida, por mais que eu tenha mudado de cidade, por mais que eu tinha muitas coisas para fazer, sempre que eu podia pontualmente, eu sempre estava tentando fazer uma atividade física, né? Na época da faculdade não consegui manter o ritmo, obviamente, teve anos que eu não pratiquei nenhuma atividade física, mas teve anos em que em alguns meses ali eu consegui praticar. E para mim voltar a fazer atividade física, então, depois dessa minha última
crise, né, depois do meu terror noturno, foi muito importante, tanto por essa carga emocional, de eu saber que é bom, tanto para o físico quanto para o psicológico, quanto também por você ver outras pessoas, por você estar ali com outras pessoas, dividir algo com outras pessoas. Esse senso de pertencimento, de criar vínculo com as pessoas e de ser algo positivo, né? De você saber que é algo que é bom para todo mundo, que é algo que faz bem realmente, né? Que você está se conectando com algo saudável. Então, outra coisa que eu fiz também foi marcar médico, certo? Marquei o endócrino para fazer o exame de sangue, ver ali toda a questão dos hormônios, para ver se estava tudo certinho, e realmente estava tudo certinho. Então, olha a importância de a gente ir no médico, da gente fazer exames, porque assim, qualquer dúvida que eu tivesse sobre mim mesma foi tirada. Então, às vezes a gente não tá com depressão, não tem nada disso, mas a gente fica com aquilo na cabeça. Nossa, pode ser que eu esteja com depressão. E aquilo, né, você pode ir alimentando esse pensamento, alimentando esse sentimento, esse medo, esse receio, e isso ir te fazendo mal também, certo? Então, faça isso, vá ao médico, faça exames, comprove, porque a depressão, ela é uma disfunção bioquímica. Então, a gente tem lá os nossos neurotransmissores e a gente não consegue concluir, né, as sinapses com eles. Então, o que vai acontecer? A nossa produção de hormônio, as mensagens que eles mandam, essas emoções que eles nos ajudam a ter, de felicidade, de alegria, de prazer, por exemplo, elas não vão acontecer por conta dessa disfunção, por conta de não estar funcionando direito a nossa parte bioquímica. Você pode ter uma tristeza profunda, pode, e não estar com essa disfunção? Sim, porque depende muito do momento que você está vivendo. Se você viveu um trauma, se você viveu uma situação adversa muito grande, se você passou por uma quantidade muito grande de estresse e não conseguiu se adaptar, né? Isso pode ser desmotivador. Mas geralmente as pessoas com depressão, elas têm ali essa tristeza, elas têm ali uma desesperança também, um vazio, não conseguem se conectar mais com as pessoas, não conseguem fazer mais atividades que antes eram prazerosas para elas, certo? Então, realmente tem uma mudança muito grande psicológica e comportamental, certo? Mas em casos, por exemplo, você está passando por um luto, então você vai entrar num estado depressivo, que é normal, é saudável, inclusive isso acontecer, porque é uma perda e nós, seres humanos, sentimos, né? Sentimos muito pelas perdas. Então você vai sim estar mais nesse estado depressivo, mas não necessariamente você está com a doença depressão, certo? Então, por isso que é muito importante, se você vai ao médico, se você vê tudo certinho, você vai saber, você vai ter certeza, sim ou não, é ou não é, e ponto. E dali você pode tomar também as decisões corretas. Precisa de um medicamento? Precisa ou não precisa? Preciso fazer outras coisas na minha vida, na minha rotina, no meu cotidiano ali, no meu círculo de amizades, na minha convivência, certo? O que eu preciso fazer que, na verdade, eu posso mudar, mas eu não tô mudando porque ou eu tô ligando demais para a opinião das outras pessoas, eu tô levando em consideração mais
o benefício ou a perda de outra pessoa do que a minha própria. Entende isso? É claro que você tem ali que ter a empatia, com certeza. Tem pessoas que são importantes para você, que você vai manter a convivência, que não necessariamente você vai romper vínculos, certo? Mas é importante a gente estar analisando o que a gente pode estar fazendo, o que a gente está deixando de fazer, o que é importante, o que está me impedindo de fazer o que é importante para mim, certo? Então, isso é muito, 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 muito mesmo importante da gente sempre estar refletindo essa questão do autoconhecimento, certo? Essas reflexões que a gente faz são para isso, pra gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que faz diferença na nossa vida, o que não faz diferença, que não tem relevância, certo? Então, esses pontos são muito importantes. O que eu sou capaz, o que eu tenho que melhorar, ou o que eu tô fazendo, o que eu posso deixar de fazer porque eu quero colocar outra coisa no lugar, eu quero criar outro hábito. Então, todas essas reflexões são reflexões muito importantes para a gente estar tendo ali uma rotina, um dia a dia mais prazeroso. Afinal de contas, a gente tem nossas obrigações ali do dia a dia, que são muito importantes da gente sempre estar fazendo realmente, mas a gente tem que ter momentos prazerosos no nosso dia a dia, certo? Então, fica com isso aí na sua mente. Não tenta abraçar o mundo, fazer tudo o que você acha que as pessoas acham que você precisa fazer, certo? Realmente veja o que você precisa fazer, sem pensar muito aí nessa questão das expectativas, sem pensar muito sobre o que os outros estão pensando, apesar de ter que haver ali um bom senso, certo? Então, é importante a gente sempre estar tentando trabalhar ali dentro do bom senso, joia? Mas, então, vamos lá. Só um ponto legal aqui da gente falar da inteligência emocional, recapitulando, porque esse canal começou totalmente com base na inteligência emocional, e eu sempre trago coisas aqui que tem a ver com a inteligência emocional, certo? Apesar de eu não estar falando o nome, às vezes, inteligência emocional, tem tudo a ver, tudo gira em torno disso. Então, a gente precisa do autoconhecimento, sempre estar conhecendo melhor a gente, sempre saber mais sobre nós mesmos, para que a gente consiga ter ali o controle emocional, que na verdade é questão de você não ficar ali dependente só do ambiente, de você não ficar ali com a culpa, tendo só reações, mas sendo mais proativo na questão de escolher como você reage, como você age, e não simplesmente ir reagindo por reagir, na questão de você, às vezes, conseguir olhar com outros olhos uma mesma situação, porque o nosso tipo de visão sobre as coisas pode sim nos atrapalhar ou pode nos ajudar. E a realidade, ela pode ser vista de um ângulo, pode ser vista do outro, e qual é o tipo de visão que a gente está tendo. Então, o controle emocional vem disso também. E daí a gente também tem a automotivação, a gente sempre estar se motivando, sempre a gente estar ali nos dando um motivo, uma razão, um porquê, certo? E também a gente vai ter a empatia, porque é importante a gente ter empatia pelo outro. Quanto mais a gente tenta e vai conseguindo ali entender o outro, mais a gente vai conseguindo ter paciência também com nós mesmos, ter mais calma, certo? Entender melhor, compreender mais também nós mesmos, como a inteligência interpessoal, que é ali a inteligência de se relacionar, certo? Então, igual, por exemplo, aqui trabalho com meu marido e trabalho em casa.
Então, é muito importante que o nosso relacionamento seja bom e a gente tá sempre alinhando isso, ser transparente, realmente conversar sobre as coisas, ter conversas difíceis, às vezes é necessário sim, e é menos difícil do que parece ser na nossa cabeça, depois que a gente consegue conversar, e são ali as coisas que resolvem. Então, conversar resolve. Ter esse bom senso, conseguir controlar suas emoções e não ser prisioneiro delas, que às vezes tá ali com medo, com receio, com ansiedade, e isso faz a gente se fechar ou faz a gente agir diferente e a gente não consegue se abrir para o outro. E é importante a gente conseguir se abrir com o outro, ver que o outro se abre com a gente, ter essa reciprocidade, essa conexão, essa harmonização, né, no relacionamento é muito importante. Mas eu não tô falando aqui que você tem que focar somente no relacionamento amoroso. Não. Veja seus relacionamentos sociais, profissionais e amoroso também, tá bom? É muito importante a gente estar sempre alinhando, vendo questões, certo? Enfrentar algumas situações difíceis é muito melhor do que fugir delas, ter o olhar ali mais para a solução do que ficar batendo ali no problema, é algo também que faz toda a diferença. E para a gente conseguir ter um bom resultado em tudo isso, no nosso dia a dia, ali no nosso cotidiano, na nossa rotina, o planejamento, a organização também são imprescindíveis. A gente precisa planejar e organizar. Quando você planeja algo, você já coloca algo ali no foco, você já escolhe algo, você já está pensando em algo que você quer, certo? Você já imagina, ilustra ali para você uma situação, um momento, algo ali, mesmo que seja do futuro, né? Você tá planejando algo e daí você se organiza para isso, certo? A organização e o planejamento ali, eles andam juntos. Isso te ajuda na automotivação, na questão dos motivos, dos porquês, certo? Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. E com isso, a gente vai conseguir, por exemplo, se alimentar melhor, que é muito importante, a gente precisa se alimentar bem, tem toda a nossa questão fisiológica, né? A nossa questão nutricional, a nossa questão de gerar energia para o nosso próprio corpo, tem a questão de dormir bem, de conseguir fazer atividade física, de conseguir se desempenhar bem no seu trabalho, nas suas atividades, estudar para isso se for preciso e manter as suas relações saudáveis, manter a sua relação com você mesmo saudável. Então veja como realmente são várias coisas, são muitas coisas para a gente dar conta, mas como o planejamento e a organização podem nos ajudar em tudo isso, porque tudo isso desprende realmente de bastante energia. Mas veja bem, os nossos hábitos vão dizer se isso é mais fácil ou não pra gente. Então, às vezes eu tenho um hábito ruim, mas eu tenho que enfrentar esse meu hábito ruim e ir contra ele, certo? Lutar contra esse meu hábito ruim, que eu sei que não é bom pra mim, que não faz bem pra mim. Então, eu vejo formas de lutar contra esses meus hábitos, para que eu consiga, então, criar novos hábitos. E ainda que eu pense assim, ai, mas é muito difícil praticar atividade física, ai, mas é muito difícil ler um livro, ai, mas é muito difícil estudar, ai, mas é muito difícil gravar um vídeo, ai, mas é muito difícil porque as outras pessoas julgam, porque as outras pessoas falam, porque isso, porque aquilo, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Entende? Então, às vezes, são muitas barreiras que a gente constrói na hora da gente conseguir fazer algo que a gente quer,
algo que é importante pra gente de verdade, e a gente precisa ir lutando realmente contra isso para que você se realize, para que você faça o que você quer fazer, para que você faça o que é importante para você. Então, uma chave muito importante aqui é faça o que você deve fazer, faça o que você precisa fazer, certo? E começar a lutar contra essas barreiras que a gente tem aqui, as nossas crenças, as coisas aqui que a gente fica pensando, que às vezes a gente dá muita importância, sendo que a gente não devia dar, nos atrapalha. Então tente limpar, tente afastar de você os empecilhos, as distrações, o que te atrapalha, o que te impede, certo? Ou tenta mudar a sua mentalidade e ver que na verdade não é isso que tá te atrapalhando. Às vezes esse é um medo que tá te atrapalhando, às vezes você tá tendo um medo irracional das coisas. Tenha em mente sempre que nada é seguro, nada é 100% estável, nada, absolutamente nada. E se abra para variedade, se abra para os movimentos, para os imprevistos, as imprevisibilidades da vida. Se abra para isso, saiba que coisas diferentes, coisas que a gente não pensou, que coisas que a gente não planejou também, coisas que a gente às vezes não sabia que tinha que organizar, que precisava, sabe, que você precisava se prevenir, vão acontecer, a gente não sabe de tudo, a gente não é dono de todas as verdades, a gente, né, não tem esse poder todo. E a gente precisa aceitar isso, e a cada momento que a gente for vivendo, pensando no aqui e agora e pensando que a gente está construindo hoje, o nosso futuro, a gente precisa então se planejar, se organizar, mas ser flexível. Pensar em coisas que você quer viver, coisas que você quer fazer, coisas que são importantes para você, o que você tem vontade de fazer, mas ainda não fez. Então, veja essas coisas, o que você quer melhorar, mas ainda não melhorou. Pessoas que te fazem bem, ou pessoas que não te fazem tão bem assim, o que você pode fazer para isso, e o que não estiver mais ao seu alcance, o que não depender mais de você, abra mão disso, não faça mais, não se importe tanto mais, não depende mais de você, não é você que tem que fazer algo para mudar aquilo, não é você que tem responsabilidade sobre aquilo. Relaxe, aprenda a descansar, faça coisas que você consiga se sentir em paz, tranquila e relaxada. Encontre essas coisas, são diversas coisas. A terapia, por exemplo, ela pode te ajudar e muito, porque você tem alguém ali te ouvindo, te apoiando, talvez até te direcionando, ajudando você a refletir sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias questões e sobre o mundo, certo? Então é muito importante. Mas talvez tenham outras coisas que também são terapêuticas que você pode estar fazendo, como, por exemplo, pintar, cuidar de plantas ou qualquer outra atividade que para você seja terapêutica, que para você goste de fazer, que você tem um momento ali com você, que você consegue refletir sobre as coisas, pensar sobre a vida, tá sempre fazendo ali aquela autoanálise e focar mesmo mais nessa autoanálise e nem tanto em analisar os outros, certo? Porque a gente precisa ali ter um senso de julgamento, que é normal, é importante, afinal a gente não tá ali só igual uma plantinha na vida, né? Passando pelas situações e tal. Mas foque mais nisso, foque mais nessa autoanálise, certo? Porque você vai ver que o outro faz não diz muito
ou algo sobre você, certo? Então a gente precisa estar assim, um pouco mais centrado, quando eu digo, de ter um pouquinho mais dessa autoestima, dessa autoconfiança, desse senso de capacidade e realização, e por isso que é muito importante a gente ter tarefas ali, ter coisas e estar em movimento é muito importante, certo? Mas algo aqui que inclusive no livro O Poder da Ação, o Paulo Vieira fala é que foco mais ação é igual a resultado, certo? Então, vamos pensar aqui comigo. O que você quer? Certo? Então, a partir do que você quer, o que você tem que fazer? Você vai fazer, você vai agir, essa é a ação, e você vai manter o foco nisso. Então, foco mais ação é igual a resultado, certo? Então, você tem algo que você quer atingir, tem algo que você quer, e você vai fazer isso, e você vai manter a sua atenção, o seu foco nisso. Então, com o passar do tempo, ali a rotina, o cotidiano, o dia a dia, você vai chegar nesse seu resultado. Então, só para fechar aqui, é isso. Às vezes você se relaciona com quem você não gosta, você tá num ambiente que você não gosta, você não faz para você as coisas que você gosta, você vai se deixando de lado, vai se esquecendo, né, se negligenciando as suas necessidades. Então ali as coisas que você precisa para viver bem, feliz, ter qualidade de vida, você vai deixando de lado, ou as outras pessoas ao redor de você, porque a gente, né, pessoas precisam de pessoas e a gente precisa ter algumas das nossas necessidades supridas por outras pessoas. Então, se a sua vida, né, tá dessa forma com que você não consegue suprir as suas necessidades, provavelmente você vai sentir tristeza, você vai sentir solidão, talvez você sinta um vazio, talvez você sinta, né, não sinta tanto sentido nas coisas que você faz na sua própria vida. Então, mas veja, né, realmente vá ao médico, veja tudo certinho, mas talvez seja isso, né? Não seja depressão. Talvez você só tenha que escutar o seu corpo, ver a sua situação, analisar e fazer ações na direção do que você realmente quer para a sua vida. Então, esse era o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, deixa um like para mim, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que vai ajudar. Eu vou deixar o link aqui também do livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira, tá bom? Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!